Alô amigos do canal AgroRussas, estamos aqui, estamos de volta, né? Dessa vez nós vamos falar sobre um assunto importante. Vamos sair um pouco da questão de doenças e falar sobre nutrição animal, especificamente a parte de suplementação mineral, né? Nós vamos falar um pouco sobre a importância da mineralização do rebanho e vamos focar essa videoaula mais especificamente na questão comercial, na verdade fazendo uma crítica dos produtos que são produzidos hoje no Brasil. Muita coisa produzida fora de norma, muita coisa produzida fora dos padrões técnicos, muita coisa sendo produzida fora daquilo que as faculdades estão indicando, né? Então a gente vai fazer uma abordagem crítica com relação principalmente essas formulações minerais que a gente hoje no mercado nacional. Estamos de volta, né, mais uma vez, falando sobre a importância da suplementação mineral em bovinos. Bom, como conceitos fundamentais, né, nós temos os alimentos. Alimentos são aquilo que nós damos para os animais como fonte de saciar o seu desejo físico, biológico. E aí nós temos o milho, soja, resíduo, capim, silagem, fênix. Tudo isso os animais comem e conseguem tirar desse substâncias algum nutriente para o seu processo metabólico, nós chamamos de alimentos. Esses alimentos, ao passar, ao caminhar no sistema digestivo, são determinados processos e aí liberam os nutrientes, né? E aí nós temos 6 categorias de nutrientes importantes, que é a água, os carboidratos, as proteínas, os minerais, os lipídios e as vitaminas. Nesse momento agora, nós vamos falar especificamente sobre minerais, né? E aqui nós temos basicamente uma divisão de macro e micro minerais, que lá na frente a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa definição. Bom, lembrando também que os animais, né, as suas necessidades têm que ser atendidas de energia, proteínas, minerais e vitaminas. Veja que a energia está no topo da pirâmide, porque ela é sem dúvida a de maior importância, ou seja, é preciso que a necessidade de energia seja atendida para que os animais possam incorporar proteínas, minerais e vitaminas. Sem a demanda de energia sendo suprida, os animais não conseguem incorporar proteína, vitamina, minerais e nem vitamina. Então é preciso que dentro dessa pirâmide seja atendida a necessidade de energia para que o animal possa absorver proteína. É preciso que seja atendida a necessidade de energia e proteína para que os animais possam absorver os minerais, e é preciso que a necessidade de energia, proteína e minerais seja atendida para os animais poderem incorporar as vitaminas. Então a gente percebe que a base, né, da estrutura piramidal nutricional dos animais é a energia, proteína e os minerais. E não ocorre a absorção de minerais para a produção se a necessidade de energia e proteína não forem atendidas, entendeu? Então lá na frente é importante, quando a gente for falar sobre suplemento mineral proteico energético, a gente vai explicar melhor essa nova definição. Bom, aqui nós temos uma foto dos minerais que compõem as misturas minerais padrão, onde nós temos basicamente 14 minerais, né? Sendo 7 macro minerais, e aí inclui o cálcio, o fósforo, o enxofre, o magnésio, o potássio, o sódio e o cloro. E temos 7 microminerais, que é o manganês, o zinco, o cobre, o ferro, o cobalto, o selênio e o iodo. Então a soma desses elementos, 14 elementos minerais, é que nós chamamos de sal mineral, né? Isso, a incorporação desse produto de forma equilibrada e bem balanceada. Bom, a gente não vai falar nessa apresentação sobre a questão biológica dos minerais, porque foge um pouco a nossa visão. A nossa visão
é mais no sentido de avaliar algo que diz respeito às formulações minerais que existem no mercado. Mas eu vou pegar como principal elemento o fósforo, porque é considerado o elemento mais importante da nutrição, ou seja, porque o fósforo desenvolve uma série de funções metabólicas no organismo. Ele é um mineral que é preciso que a sua demanda seja atendida para que os outros possam ser incorporados, né? Então nós temos basicamente o fósforo, né, nas seguintes funções: formação e manutenção dos ossos, desenvolvimento dos dentes, secreção do leite, construção de tecidos musculares, componentes dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que são importantes na transmissão genética e no controle do metabolismo das células, a manutenção osmótica e o balanço ácido básico, importante nas muitas funções metabólicas, utilização de energia pela reação de fosforilação, formação dos fosfolipídios das membranas celulares, participa de diversos sistemas enzimáticos, participa da formação de proteínas e é estimulante do crescimento bacteriano ruminal. Então veja que o elemento fósforo ele desenvolve uma série de funções no organismo, e importante também termos conhecimento que em média 40 a 50% do custo total de uma formulação mineral é simplesmente do elemento fósforo. Enquanto nós falamos que a mistura mineral em média é formada por 14 minerais, 7 macro e 7 micro, o fósforo, que é um macro mineral, ele sozinho representa quase 40% do custo total de uma formulação mineral, digamos, eficiente. Daí porque hoje um dos problemas que nós temos muito produto ruim no mercado é justamente as empresas, sabendo disso, elas colocam a quantidade de fósforo muito aquém daquilo que realmente os animais necessitam, ok? Bom, e a função gerais dos minerais? Nós podemos dizer que basicamente nós podemos classificar os minerais em 3 funções. A primeira são as ditas funções estruturais ou estruturantes, ou seja, quando os minerais fazem parte da formação da estrutura dos tecidos. É o cálcio, fósforo e magnésio, que fazem parte da formação dos ossos e dentes. O cálcio, fósforo e enxofre, que fazem parte da formação do tecido muscular. Nós temos também as funções eletrolíticas, cuja finalidade é manter constantes as propriedades físicas e químicas dos líquidos orgânicos, como a pressão osmótica, o pH, a eletrocondutividade e etc. Fazem parte dessas funções o sódio, o potássio, o cloro, o cálcio e o magnésio. E tem as funções catalisadoras, no caso aí, quando os minerais fazem parte de algumas estruturas enzimáticas, facilitando reações enzimáticas e atividades hormonais. Aqui nós temos o cobre, o zinco, o manganês, o cobalto, o selênio e o ferro como exemplo. Então nós temos aqui as 3 funções mais importantes dos minerais. 1. Funções estruturais, 2. Funções eletrolíticas e 3. Função catalisadora. Bom, nós falamos lá que os minerais são formados por um grupo de 2 grupos, né? Os macrominerais e os microminerais. Bom, o entendimento que nós temos que ter é que essa definição macrominerais e microminerais não tem nada a ver com o tamanho da partícula, da molécula, do elemento, e sim da quantidade, da exigência que os animais precisam, ou seja, macrominerais quer dizer minerais que os animais precisam em grande quantidade. E aqui nós temos o cálcio, o fósforo, o enxofre, o potássio, o magnésio, o sódio e o cloro. Esses minerais, nas fórmulas, eles apresentam geralmente no formato de grama por quilo. Veja, grama por quilo, porque eles são exigidos em grande quantidade.
Eles são os mais responsáveis pelo crescimento animal, ganho de peso, conversão alimentar, produção de leite, porque estão diretamente ligados às atividades metabólicas dos animais de crescimento, produção e conversão alimentar, ok? Já os microminerais, eles são exigidos em pequenas quantidades. Normalmente eles são apresentados nas formulações em miligrama por quilo, ou também chamado ppm, que é parte por milhão. Então veja, 1 quilo contém 1000 gramas e 1 quilo contém 1 milhão de miligrama, ou seja, parte por milhão, né? Isso que nós chamamos ppm, parte por milhão. Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Suponha um produto A com 200 gramas de cálcio por quilo. Aqui nós temos em cada quilo do produto 200 gramas de cálcio. 1 quilo contém 1000 gramas, logo em cada 1000 partes do produto 200 é de cálcio. Veja que aqui, ó, em cada 1000 partes 200 é cálcio. Por isso que nós dizemos que esses produtos são macro, porque eles entram em grande quantidade. Veja um produto B que tem também 200 miligramas de cobre por quilo. Ó, em cada quilo do produto você tem 200 miligramas de cobre. Só que 1 quilo contém 1 milhão de miligramas. Logo, em cada 1 milhão de partes do produto, implica que 200 é de cobre. Então, aqui em cada 1000, 200 é de cálcio. Aqui em cada 1 milhão, 200 é cobre. Daí porque esse produto aparece nas formulações sempre como miligrama, né? São os microminerais. Fonte de minerais para os bovinos. Bom, os bovinos podem absorver minerais através do consumo de água, através do consumo das forragens, através do consumo dos concentrados, através do consumo de sais minerais no coxo e também através do consumo de partículas de terra que ficam acompanhando as raízes das forragens. Então são basicamente essas fontes de minerais que os animais absorvem. Bom, esse processo de absorção mineral ele é extremamente complexo e muitos fatores estão envolvidos, né, nesse processo de absorção. Vejamos só 3 situações. A primeira situação é a quantidade de minerais presente na planta, né? Bom, isso depende, hoje sabe-se que existe mais de 8 fatores que estão envolvidos, né, nessa relação mineral no solo e mineral da planta. Um exemplo é a própria formação geológica do solo, né? Sabemos que solos arenosos, solos argilosos, esses solos têm diferença no que diz respeito à composição de minerais. Isso vai automaticamente também interferir na quantidade de minerais nas plantas. Então, essa é uma das razões, ou seja, existem 8 fatores estudados que podem interferir na relação minerais do solo, minerais na planta. Um outro aspecto é a questão do consumo de vegetais pelos animais. Ora, existe mais de 12 fatores envolvidos na relação de consumo dos animais a pasto. Uma delas, nós podemos dizer, é a palatabilidade da forragem. Uma outra é as condições ambientais, ou seja, os animais estão numa zona de conforto, então eles conseguem ter o melhor consumo do que em regiões que estão passando por estresse calórico. Bom, e uma terceira situação é os animais, é o sal no coxo. E aqui nós temos 6 fatores que podem intervir na relação do consumo. Podemos citar, por exemplo, a palatabilidade do produto como sendo mais importante, estar próximo às fontes de água, tudo isso pode intervir também no consumo de minerais. Então veja que a questão de absorção de minerais
é complexa porque ela envolve todo o processo, primeiro, de estrutura de solo, segunda, de consumo de partes vegetais e terceiro também, no que diz respeito são os consumos de minerais dos animais no coxo. Bom, falar agora a respeito das consequências das carências minerais. Nós podemos dividir as carências minerais em três categorias, que nós vamos chamar a primeira de carência marginal, a segunda de uma carência grave e a terceira de uma carência severa, né? Isso é, digamos, é didático, porque o que nós temos hoje mais comum são as carências minerais. Então, a carência marginal, entendeu? Que é de alta frequência, entendeu? É quando realmente os animais começam a ter uma perda no seu aspecto, tanto de produção como de produtividade, por causa de carência de um, dois ou mais minerais. Então, essa carência marginal é a mais comum que nós temos, é a perda de peso, é a falta de crescimento, é a baixa fertilidade. Quando prossegue essa carência, nós podemos entrar para uma segunda categoria, que são as carências graves. Aqui os animais já não conseguem ficar em pé, já perdem a sua vitalidade, né? E aqui normalmente são mais raros de acontecer esse tipo de situação, mas pode acontecer sim, com animais que estão muito debilitados estão passando, digamos, por estado de carência nutricional ativa. E uma terceira situação é quando o animal vem a falecer, né, ter uma morte por falta de alguma suplementação mineral. Isso é muito raro de ocorrer, né? Muito raro. O mais comum são as carências marginal e as carências graves, que podem levar o animal a ter uma certa dificuldade, perder vivacidade, cair, não conseguir se levantar, tudo isso pode acontecer. Mas, sem dúvida, o maior prejuízo que hoje existe como consequência das carências minerais recai sobre as carências marginais, porque essa situação aqui é a situação que o produtor ele vê esse alerta, né? E aqui não, aqui é aquilo que vai chegando e o produtor não vai percebendo que existe uma carência que está comprometendo a sua atividade. Só como a título de experimento, nós temos aqui um trabalho antigo, já de 34 anos, que eu andei pesquisando. Esse aqui foi feito, né, por Souza em 83, onde ele pegou um grupo de novilhos Nelore em pastagem de capim colonial e dividiu em 5 tratamentos, 4 tratamentos. No primeiro tratamento ele só deu o cloreto de sódio, onde ele observou que o ganho médio peso quilo por dia foi 39,8. Quando ele incorporou uma fonte de fósforo nesse cloreto de sódio, já houve um aumento para 67,7. Quando ele usou uma mistura comercial, né, completa, já houve uma melhora de ganho, 129,9. E quando ele usou o sódio, uma fonte de fósforo e os microminerais, isso formulado pelo autor, ele encontrou 143,8 gramas de ganho de peso diário. Isso comprovando já há 38 anos, entendeu? A importância que tem da suplementação mineral no que diz respeito no ganho de peso dos animais. E aí o que nós podemos concluir é que o prejuízo causado pela falta da suplementação mineral ou suplementação mineral fornecida de forma errada não é doença, nem mortalidade no rebanho, mas sim o baixo desempenho produtivo e reprodutivo do rebanho, como uma baixa taxa de crescimento, baixa taxa de ganho de peso, baixa taxa de conversão alimentar, uma baixa produção de leite, baixa taxa de nascimento, baixa taxa de fertilidade. Onde conclui-se que a carência marginal ela se traduz no baixo desempenho, tanto produtivo e reprodutivo de um rebanho. E aqui onde está o maior prejuízo advindo das carências minerais. Bom,
E aqui nós vamos entrar agora na parte mais importante, onde a gente vai começar a fazer algumas observações que diz respeito à suplementação mineral, no que diz respeito àquilo que é técnico, e vamos fazer algumas críticas daquilo que é feito dentro da atividade comercial. Vamos lá, os princípios básicos da suplementação mineral. Bom, de todos os minerais estudados, o de maior carência registrado no Brasil foi do elemento sódio, seguido do elemento fósforo. De todos os minerais estudados, o único pelo qual os bovinos têm palatabilidade, isso é importante, é o cloreto de sódio, seguida por fonte de cálcio e de fósforo. Os ruminantes não possuem sabedoria nutricional. O que é isso? Eles não sabem identificar o elemento ferro quando estão com carência de ferro, identificar o elemento cobre quando estão com carência de cobre, entendeu? Eles não têm essa sabedoria, mas sabe-se, entendeu, que eles têm muita aptidão, entendeu, pelo o elemento cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e uma fonte de cálcio e fósforo, entendeu? No caso aí pode ser farinha de osso calcinada, ou fosfato bicálcio misturado com calcário, ou então quando você vê o animal comendo osso, comendo reboco de parede, então tudo isso denota que está existindo uma carência de cálcio e fósforo. Bom, o consumo de minerais é mais influenciado pela palatabilidade do produto do que seu valor nutritivo. De novo, isso é importante, o consumo de minerais ele é mais influenciado pela palatabilidade do produto do que seu valor nutricional. Isso é importante também. Então tem muita gente, entendeu, que se usa disso aqui para vender gato por lebre, como se diz. Terceiro ponto, o consumo médio de cloreto de sódio estudado no Brasil é de 30 gramas dia. Quarto ponto, atendida suas necessidades de sódio, os animais rejeitam o consumo de sais independente de suas formulações. Então veja que há uma relação direta entre o consumo de minerais e o consumo de sódio. Atendida suas necessidades de sódio, os animais rejeitam o consumo de sais independente de suas formulações. Por quê? Porque o sódio é o elemento mineral que o animal tem maior palatabilidade. Ele tem uma sensibilidade, uma palatabilidade pelo elemento sódio. E esse elemento sódio, à medida que ativa um determinado nível no sangue, automaticamente isso provoca uma reação fisiológica, fazendo com que o animal rejeite o consumo de sal. Bom, e aí fundamentado nessa conclusão, é que ficou definido pelos estudiosos que o consumo do cloreto de sódio deve ser o carreador do consumo dos outros minerais, ou seja, o sal comum, ele deve entrar na mistura sendo um carreador dos outros minerais. Para isso, o cloreto de sódio deve entrar na mistura com no máximo 50%. Aqui começa as maiores aberrações que nós vemos hoje nas misturas minerais comerciais. Essa coisa de 1 kg de sal, 1 kg de mineral para 25 kg de sal comum, 1 kg para 30 kg de sal comum, isso não existe dentro dos critérios técnicos científicos. Isso é puramente coisa comercial que a gente sabe que não leva a resultado nenhum. Bom, e aí eu peguei 4 citações de autores renomados no que diz respeito dessa relação de sal comum misturado aos outros minerais. Vamos à primeira. A porcentagem do cloreto de sódio na diluição é de extrema importância, pois o sódio é o único elemento conhecido que o animal apresenta predileção. Assim,
O cloreto de sódio funciona como regulador do consumo da mistura mineral e não deve ultrapassar 50% da mistura. Luiz Carlos Tarol Martins, pesquisador. Um dos problemas relacionados com o fornecimento de misturas minerais à vontade nos coxos é que o consumo é variável e errático. O sal comum, o cloreto de sódio, por ser palatável e bem aceito, é um importante veículo para a ingestão de outros minerais, sendo então incorporado na proporção de 30 a 50% da mistura total. Citação da Embrapa. Então veja aqui o pesquisador dizendo que como o sal comum ele é o produto de maior palatabilidade na mistura, ele deve entrar como carreador dos outros minerais, de forma que o sal comum deve entrar na mistura com a proporção de 30 a 50%. Olha, 50, 50. O sal comum, o cloreto de sódio, portanto, é um valioso indutor da ingestão de outros minerais, devendo a mistura mineral conter de 30 a 40% de sal comum para garantir o consumo de quantidade suficiente para atender os requerimentos nutricionais de outros elementos minerais. O que é que isso quer dizer? Você se pega um quilo de uma mistura mineral e você fornece 25 kg de sal comum, rapidamente você vai atender a necessidade de sódio. Atendida a necessidade de sódio, o que acontece? O animal rejeita o consumo de mineral e aí não consegue incorporar, assimilar os outros minerais porque o nível de sódio foi atendido. Nos cálculos práticos das misturas minerais, pode-se basear no cloreto de sódio como limitante e regulador de consumo, assumindo que os animais, ao preencher seus requisitos de sódio, normalmente perdem o apetite pela mistura mineral. Souza, 1988. Então aqui nós temos 4 citações científicas tanto de pesquisadores como de Embrapa, entidade de pesquisa, onde se coloca a seguinte situação: dentro de uma mistura comercial padrão, o cloreto de sódio ele deve entrar com no máximo 50%. Ou seja, a mistura tem que ter essa proporção, porque nessa proporção você consegue fazer com que os outros minerais sejam absorvidos, os animais consigam ingerir os outros animais, considerando uma diminuição na proporção do cloreto de sódio, já que atendido o nível de sódio, o animal ele rejeita o consumo do sal mineral, ok? Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho das misturas minerais que existem hoje no mercado e começar a fazer algumas críticas a elas. Bom, nós temos basicamente 3 tipos de misturas minerais no comércio. A primeira são as misturas comerciais de pronto uso. São aquelas que você já tem os macrominerais, os microminerais e o cloreto de sódio, que é o NaCl. Bom, esses produtos, o nível de fósforo deve estar em torno de 40 a 80 gramas por quilo. Isso é a determinação no mapa, que deve ser de no mínimo 40. O nível de sódio fica entre 90 a 150 gramas por quilo, que isso equivale mais ou menos a uma proporção de 30 a 50% de sal comum. Então veja que esses produtos de pronto uso, ele já vem tudo completo: macrominerais, microminerais e cloreto de sódio, tudo na proporção direitinha. Veja que esse produto, quando eles são, digamos, produzidos por empresas idôneas, normalmente você vê no mercado a proporção quase sempre de em torno de, nessa proporção de 60, 80, 90 gramas de fósforo e o sódio também variando nessa proporção. O segundo tipo
mistura é a mistura com macro e micro para inclusão do sal comum. Essa mistura aqui, normalmente o sal comum está fora. Bom, o nível de fósforo deve ser de 80 a 120 gramas por quilo. A inclusão do sal comum deve ser de 1 para 1, ou seja, de uma parte da mistura para uma parte de sal comum. E é um produto de boa para nossa região, no Nordeste, principalmente aqui no Ceará, cujo sal mineral aqui nós temos um preço bom, barato, então esse mistura é interessante para a gente, entendeu? Agora, só que o aumento da maior proporção do sal comum torna a mistura fora de padrão para o bom desempenho produtivo. E aqui eu começo a fazer algumas referências à pilantragem que existe no mercado de mineral no Brasil. Esse tipo de produto, gente, é um dos produtos mais utilizados hoje no comércio. Eu vejo muito por aí onde eu ando, esses produtos vendidos por essa agência de telemarketing, entendeu? Que é uma conversa muito bonita, mas tem muita coisa ruim no mercado. Esses vendedores de importa que são verdadeiras aberrações, entendeu? Vendendo essas misturas, entendeu? Indicando o produtor, indicando não, está lá no rótulo, 1 quilo dessas misturas para 25 kg de sal comum. E aí ilude o produtor porque diz que o produto é mais forte, é mais concentrado, entendeu? Que você vai usar 1 kg do produto para 25, 30 kg de sal comum. Mas isso aqui, gente, é uma verdadeira aberração, entendeu? Isso é uma aberração, isso não justifica tecnicamente uma mistura dessa. Se você faz a mistura de macro e micro para incorporar o sal comum, se for uma mistura bem feita, dentro de um padrão normal, a mistura é 1 para 1 ou no máximo 1 para 2, entendeu? Então aqui é um dos produtos que tem muita pilantragem hoje no mercado brasileiro. São esses produtos que você compra em balde de 5 litros, 10 litros, e de 5 kg, 10 kg, principalmente por essa turma que anda vendendo de porta em porta. São produtos completamente fora do padrão. Sal mineral com antibiótico, com terramicina, sal mineral com vitamina B1, B2, B6, quando a gente sabe que não tem sentido nada disso. Então há verdadeiras aberrações comerciais no que diz respeito dessas formulações, entendeu? E o terceiro são as misturas com microminerais, entendeu? Aqui você só tem micro, não tem macro e não tem sal comum. São produtos incompletos que eu acho que deve ser rejeitado pelos produtores. Existem empresas no mercado no Brasil, existem empresas de telemarketing que vendem produtos que você só compra os micro, entendeu? Ele manda você incorporar os macro por fora. Ora, onde é que o produtor vai encontrar enxofre, potássio, magnésio, fonte de cálcio, fonte de fósforo? Não encontra, não tem. Então são produtos que no meu entendimento digamos, não era nem para ser liberado à venda no mercado. Então, de forma que nós temos essas três formas, né? São as misturas completas prontas para uso, são as misturas com macro e micro para ser incorporado a inclusão do sal comum, e o terceiro são só os produtos que só tem micro minerais. Esse aqui, gente, eu já vi formulação com 1 kg para 50 kg de sal comum. Aí você imagina verdadeira aberração, né? Ou seja, você oferecer microminerais com sal comum sem oferecer nenhuma fonte de macrominerais. Se lembra que no começo nós falamos que são macrominerais porque são os minerais que exigidos em maior quantidade pelos animais. Se são exigidos em maiores quantidades, então é preciso que esteja na dieta em maiores quantidades também, não é isso? Então veja como tem essas aberrações no que diz respeito a essas formulações. Bom, agora falando sobre suplemento mineral, ou até, digamos,
anos atrás, 8 anos atrás, quando se falava em mineral, se falava em mistura de macro, mistura de micro e sal comum, não é isso? Então isso é que a gente tinha como sal mineral. Mas hoje a gente fala não mais nessa associação de linha branca, ou seja, dentro da pecuária de corte tradicional, da pecuária moderna, o uso das misturas minerais formado com macro, micro e sal comum, digamos, ela está sendo abolida cada vez mais, porque hoje o que está sendo realmente comprovado como sendo eficiente são suplemento mineral proteico energético. E volta lá para aquela definição que nós falamos no começo, que para ter uma melhor absorção de minerais é preciso que exista no mínimo uma quantidade de proteína e energia para dar suporte a essa incorporação, a essa absorção de mineral. Então se criou-se esses suplementos minerais que nós chamamos sal mineral proteico energético, sal mineral proteinado. Então essas misturas hoje estão disponíveis, quase toda empresa de nutrição animal hoje já tem as suas formulações. Basicamente ela tem uma formulação básica, essa aqui é a da Embrapa, que a gente pesquisou, entendeu? Ela é basicamente feita uma fonte de energia, que é o milho, uma fonte de proteína, que é a soja, e aí ela entra com a quantidade de ureia, né? 10 kg de ureia. O núcleo mineral, que já existe, esse núcleo já tem uma formulação básica, e 30 kg de sal comum. Então isso aqui você usa como sendo um suplemento mineral, não é ração. Normalmente animais a pasto, entendeu? A gente fala basicamente, né, entendeu? Nessa formulação. Agora, quando os animais estão submetidos a um sistema de confinamento, que estão tendo acesso a algumas dieta com algum concentrado, aí sim você pode usar a velha linha branca, que é a mistura de minerais, né, macro minerais, micro mineral e o sal comum. Porque no caso aqui, ou seja, você já está oferecendo uma fonte de energia e proteína no concentrado, tá ok? Então você pode voltar ao velho sistema. Mas se for animais a parte, então hoje o que está tendo, que nós temos hoje de melhor, de mais eficiente, são a suplementação mineral proteica energética. Então veja que no período de seca existe uma fórmula, né, que é basicamente essa. Quando está no período de inverno, que o pasto está verde, então existe basicamente a fórmula, ela sofre uma diferença. Veja que são os mesmos elementos. Aqui durante o período de inverno, a gente aumenta a quantidade de energia da fórmula e diminui a de proteína, já que aqui os pastos estão no seu pico de crescimento e estão com nível de proteína bom. Então aqui você vê que o milho, que é 30, vai para 55, ou seja, o energético sobe. A soja, que é de 15, pode até zerar a soja, ou botar só 5 kg. A ureia, que era 10 kg, ela diminui também, vai para 5. O núcleo mineral continua 15 e o sal comum de 30 baixa para 25. Então aqui você diminui o sal comum, diminui um pouquinho da proteína e transforma isso numa fonte energética. Então isso já foi estudado, pesquisado. Então essa suplementação mineral proteica energética hoje é o que nós temos de melhor no mercado, e nós temos um vídeo no nosso canal falando justamente sobre como é que atua, como é que age no organismo esse suplemento mineral proteico energético, também chamado de mistura múltipla. Quem tiver interesse é só olhar no nosso canal, e dar uma revisão nesse assunto. Bom, e agora a gente vai, para finalizar, falar de umas regras importantes para uma correta mineralização dos animais. Primeira regra: de nada adianta uma eficiente suplementação mineral para a produção animal se a exigência de energia e proteína não for atendida. Gente, isso é básico, entendeu? É fundamentada nessa ideia que hoje a gente está optando, né, de usar
essa forma, esse suplemento proteico energético, porque aqui, embora você não consiga atender toda, mas parte da energia e proteína, você está oferecendo os animais para que ele tenha uma melhor absorção mineral. Segundo, considerando os vários fatores envolvidos na relação solo, planta e o consumo, faz necessário a suplementação de minerais em custo específico. Alguém já tem me perguntado às vezes, eu dou ração às vacas, eu estou dando concentrado mesmo boi de engorda. Precisa da sal mineral? Precisa, independente da forma que você alimenta, sempre é bom ter um corpo de sal mineral à disposição, porque os animais não têm essa história que animal gosta de sal, o pessoal, não, o gado gosta de sal. Não, o gado come sal porque tem carência de minerais, tanto é que, atendido às carências, o animal rejeita o consumo. Então não é questão de gostar, é questão de necessitar, ok? Bom, a suplementação mineral deve ser sempre específica para cada espécie e, em algumas situações, para cada fase de vida da mesma espécie. Aí a gente vê por aí produtos vendidos, né? Nesses produtos vendidos de porta em porta, sujeito com sal mineral, você vai olhar na bula, serve para cavalo, serve para galinhas, serve para vacas, até para porco eu já vi numa fórmula dessa. Então é um verdadeiro absurdo um negócio desse. Então o sal mineral tem que ser específico para cada espécie e às vezes para cada categoria de uma espécie, ou seja, às vezes um sal mineral que você dá para um bezerro é diferente daquele sal mineral que você vai dar para uma vaca que está em lactação, entendeu? Então aí é mais uma vez para comprovar o quanto existe de maracutaia nesse mercado de sal mineral. O sal comum não pode entrar com mais de 50% numa mistura múltipla, isso porque nós já falamos lá naquelas citações dos professores, porque isso desbalanceia a mistura, isso faz com que o consumo de sódio aumente e na hora que o sódio atinge o nível no sangue, os animais rejeitam o consumo do sal. Consequentemente, se os outros minerais não tiverem uma proporção ideal, então passa-se a inibir a absorção dos outros minerais. E as misturas comerciais, ou de pronto uso, entendeu? Ou se você comprar uma mistura, observe se ela está na proporção de 1:1 ou 1:2. Fora isso, é pilantragem, entendeu? É jogada comercial. Cuidado. Suplementos minerais são produtos isentos de registro MAPA, gente. É por isso que tem tanta coisa ruim no mercado. O MAPA não exige que nenhuma empresa que produz mineral, ela resiste o produto. Ela tem que registrar o estabelecimento. O exemplo, se você for comprar uma Pensivete, um antitóxico, uma vacina, esse produto você tem registro de estabelecimento e você tem um registro do produto, ou seja, aquele produto é registrado, ele é patenteado, o que é que tem dentro dele. Então o Ministério ele acompanha esses produtos e essa empresa são responsáveis por aquilo que está no produto. Agora, mineral no Brasil, as empresas são isenta de registrar o produto. Você tem que registrar o estabelecimento. Se você registrou o estabelecimento, se você juntou barro, cal, areia, fez isso mineral e você quer vender, você pode vender e colocar que aquilo tem um percentual de minerais e acabou-se, entendeu? Não existe esse controle de eficiência. É por isso que existe tanto produto ruim no mercado de mineral no Brasil, que eu acho que isso não era para ser permitido. Eu acho que todas essas empresas também era para ter obrigatório o registro do produto no Ministério da Agricultura, ok? Bom, cuidado com os produtos vendidos de porta em porta e pelas agências de telemarketing. Há muita propaganda enganosa, há muita pilantragem nesse mercado, há muita gente vendendo o que não presta, vendendo
chega nessa zona rural e muitas vezes pegam aqueles produtores que muitas vezes não tem informação, vende 10 quilos de sal mineral por R$ 300, por R$ 450 que eu já vi, um verdadeiro assalto, entendeu? Você vai olhar a fórmula, verdadeiros absurdos. Então há muita coisa, entendeu? Lá embaixo eu dou orientação para vocês. Cuidado com as propagandas de aditivos, né? Há muita gente aí fazendo propaganda digamos, desse promotor de crescimento, e aí tem também esses aditivos que nós dizemos são os... tem um monte no mercado aí, eu agora no momento não estou lembrado o nome especificamente, né? Esses aditivos são importantes, né? Alguns aditivos são importantes em casos particulares, entendeu? Mas não faz sentido, entendeu? Você dá, por exemplo, um produto onde você tem, digamos, determinados aditivos dentro de um produto, enquanto cálcio, fósforo, magnésio e enxofre não consta na fórmula. Então eu acho isso um verdadeiro absurdo, entendeu? Então os aditivos são produtos para ser incorporado quando o básico é bem feito, quando os macrominerais estão bem atendidos, quando os microminerais estão bem atendidos, aí sim você pode pensar em aditivos. Mas não adianta você fazer um produto cheio de aditivos enquanto os macrominerais você não está oferecendo. Cuidado com os produtos comerciais milagrosos, os que combatem verme, carrapato, mosca. Lembre-se, a necessidade de minerais é diária. Já o combate desses parasitas deve ser realizado de forma estratégica, pela ação de sua sazonalidade. Então vale a pena você dar um sal mineral que combate o carrapato o ano todo, se você tem carrapato durante 2, 3 meses, e o resto do ano você vai dar um sal mineral de péssima qualidade. Então tem gente fazendo isso, pega um produto ruim, bota aí esses carrapaticidas mais modernos, tira o carrapato e a pessoa acha interessante que o carrapato caiu e passa o resto do ano oferecendo um mineral de péssima qualidade para os animais. Então muito cuidado com isso também, entendeu? Os animais necessitam mais de minerais no inverno, período das chuvas, do que no verão. Isso é um dado científico. Aqui na nossa região do Nordeste é comum as pessoas durante o inverno não fornecer minerais nos animais. É a fase que os animais estão em ganho de peso, estão em crescimento, ou seja, a fase que tem maior facilidade de incorporar matéria orgânica. Então, se ela tem disponível minerais, se ela tem no pasto boa quantidade de energia, então se ela tiver um bom sal mineral, ela pode ter um acréscimo de ganho de peso com essa suplementação, ok? Minerais devem ser fornecidos junto com suplemento de energia, proteína ou de ambos, de acordo com o período do ano. Foi aquilo que nós falamos, a nova visão hoje de se substituir o uso da linha branca, minerais com sal comum, pelo suplemento mineral proteico energético. E aí, gente, o mais importante que eu indico para vocês, procure orientações seguras antes de comprar um suplemento mineral. E aí vocês podem recorrer aos profissionais da área de produção animal, a veterinário, zootecnista, as associações de criadores do seu município, ou um criador que possui um rebanho superior à média geral do município. Ou seja, procure pessoas que têm coisa boa, que está fazendo o que é certo, e aí procure a orientação desse tipo de produtores. Não vão cair na lábia do vendedor de porta em porta, não caia na lábia dessas empresas de telemarketing que fazem uma propaganda. Eu digo porque conheço, eu ando no campo e eu vejo verdadeiras aberrações aí, tanto de propaganda, como de telemarketing, como de venda, como de preço. Então, como não existe o registro do produto, ou seja, a empresa que abre uma empresa de sal mineral e ela não tem responsabilidade por aquilo que ela está vendendo, o pessoal está botando muita coisa ruim no mercado, tá ok?
Então, cuidado, sempre busque orientação, procure um veterinário, um zootecnista, associação dos criadores, produtores têm um rebanho bom para ter algumas informações daquilo que você está usando. De forma que é isso que a gente queria apresentar para vocês, né? É alertar os criadores que diz respeito a essas informações daquilo que está sendo vendido no mercado hoje, entendeu? A gente não quis falar sobre minerais, biologia, porque eu acho que isso é muito acadêmico, mas no meu entendimento hoje o que eu vejo de maior aberração em termos de mineralização, hoje a gente vê que muita gente está usando minerais, mas só que a maioria desses minerais está sendo adquirido nas agências de telemarketing e nesses vendedores de porta em porta, entendeu? Que são uma verdadeira aberração em termos de produtos. Não vou dizer tudo, mas o que eu tenho visto, 98% são produtos fora de padrões técnicos, entendeu? Então, procure as lojas veterinárias,